Olha, tem saído muita coisa sobre a última cúpula do G7, né? Descrevendo como uma bagunça completa, até um debacle. Pois é, parece que a tal unidade ali do Ocidente está meio abalada. Exato. E a ideia hoje é justamente mergulhar um pouco nessas informações, tentar entender o que de fato aconteceu e, bom, o que isso significa para frente. O foco principal, pelo que parece, são as tensões comerciais, né? Muitas iniciadas pelos Estados Unidos, e como isso respinga em outros países, tipo o Japão. Isso. E aí tem o contraste com a estratégia da China, que é bem diferente. As fontes falam mesmo dessa falta de coesão no G7. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso aí. Pelo visto, a cúpula em si não entregou muitos resultados concretos. Não mesmo. Teve até aquela história meio bizarra do acordo EU-Reino Unido. Ah, sim, com os papéis em branco. Simbólico, no mínimo. Totalmente. E as fontes indicam que a prioridade do governo Trump é muito clara. É reduzir o déficit comercial americano. Ponto. Mesmo que para isso precise taxar os aliados. Falam até numa notificação bem direta, tipo, olha, é isso aqui que vocês vão ter que pagar. Pesado. E qual o impacto disso? Tem estimativas? Tem, sim, e não é pouca coisa. Olha, calcula-se uma taxa efetiva que pode chegar a 22% sobre os produtos que entram nos Estados Unidos. 22%? Nossa, Isso poderia, segundo essas análises, aumentar a inflação lá em 1,5% e ainda derrubar o PIB em 1,5%. Ou seja, bate no bolso do consumidor americano. Direto. E, claro, nos exportadores dos outros países do G7, né? O fascinante aqui, que as fontes apontam, é essa contradição aparente. Como assim? Bom, pedir união contra a China e, ao mesmo tempo, aplicar tarifas que prejudicam justamente esses parceiros. É meio complicado, né? Faz sentido. E aí entra o Japão, que você mencionou. A situação lá é descrita como uma crise tripla. Como é isso? Então, para o Japão, a coisa aperta de vários lados. Primeiro tem essa ameaça das tarifas americanas, que podem chegar a 24%, 25% nos carros, que é uma exportação chave para eles. Certo. E o segundo ponto? A inflação, que já é a mais alta do G7, ali na casa dos 3,5%. E o terceiro? A dívida pública gigantesca. Isso limita muito a capacidade do Banco do Japão de subir os juros para combater a inflação. É um dilema. Entendi. Aqui a coisa fica realmente interessante. Quer dizer, o Banco do Japão está numa encruzilhada. Exatamente. Se eles vendem títulos para subir os juros e segurar a inflação, o custo para rolar a dívida deles explode. Fora que um juro mais alto tende a fortalecer o iene. E um iene mais forte prejudica as exportações. Que já estão sofrendo para competir com os produtos chineses, ainda mais com o renminbi mais desvalorizado. Então, essa falta de um acordo, de uma frente unida no G7, deixa o Japão, assim, bem vulnerável. E enquanto o G7 está lidando com essas tensões internas, né, e esses dilemas como o do Japão, a China parece ter outra abordagem, principalmente com os minerais críticos. O G7 fala em proteger as cadeias de suprimento, mas... Mas a China já está muito à frente nisso, é um contraste gritante, né? Eles construíram essa posição dominante ao longo de décadas. Dominante como? Tem números? Tem. As fontes falam que a China controla hoje uns 70% da produção e quase 100%, veja bem, 100% do refino de alguns desses minerais essenciais. Caramba! Então competir com isso não é simples. De jeito nenhum. Não é só vontade política. A China tem essa vantagem de tempo e, claro, um poder financeiro enorme. É o maior credor do mundo em desenvolvimento, né? Em 2021, os empréstimos chegavam perto de US$ 1 trilhão. Isso cria uma dependência, imagino. Total. E garante acesso a recursos. O exemplo clássico é o cobalto lá no Congo. A China investiu pesado, tipo US$ 7 bilhões, e garantiu o controle do fornecimento. E além desse investimento direto, tem outras ferramentas que eles usam. Sim, usam instrumentos financeiros também, como os acordos de swap cambial. Swap, o que é isso basicamente? Permite que outros países comprem coisas da China usando a própria moeda deles, sem precisar de dólar. A Turquia é um exemplo citado. Entendi. Então, conectando tudo isso. A estratégia da China é, assim, muito ampla, de longo prazo, e
totalmente conectada com a política externa deles. É algo que uma tarifa isolada aqui ou ali dificilmente consegue combater de forma eficaz. E para complicar ainda mais a dinâmica dentro do G7, as fontes também falam daquela crítica do Trump à expulsão da Rússia, né? Do antigo G8. Sim, a relutância dele em manter sanções. Isso vai contra a posição do resto do grupo. Exato. E, ao mesmo tempo, parece que nem as tarifas americanas estão dando o resultado esperado internamente. Citam o índice de manufatura da Filadélfia, que caiu bastante, para menos 16. Sugerindo que talvez o consumidor não esteja trocando o importado pelo produto local, mas simplesmente deixando de comprar, o que também não ajuda a economia. Então, resumindo essa análise toda, o que a gente tira? As informações indicam que essa cúpula do G7 realmente expôs fraturas, divisões importantes ali. Com certeza, os membros parecem cada vez mais focados nas suas próprias agendas, nas suas pressões econômicas internas. E tudo isso num cenário geopolítico que está mudando muito rápido. Aquela coesão ocidental parece estar mesmo sob teste, né? Exato. E isso nos deixa, acho, com uma reflexão importante pensando no que a gente leu. Nesse cenário todo, com interesses tão diferentes dentro do G7 e com a estratégia de longo prazo da China ganhando terreno, que tipo de dinâmica a gente pode esperar? Mais cooperação? Mais conflito? É uma boa pergunta. Pois é. Fica a questão de como essas alianças mais tradicionais vão conseguir se adaptar, né, a esses desafios econômicos, estratégicos, que estão todos tão interligados hoje em dia.